Você está prestes a conhecer um dos casos mais bizarros e aterrorizantes da história sobrenatural moderna. Uma história que não foi criada para um filme, mas que inspirou um dos mais perturbadores filmes de terror já feitos. Estamos falando de The Entity, ou, no Brasil, Entidades do Mal, baseada em um caso real ocorrido na Califórnia, nos anos 1970, envolvendo uma mulher chamada Doris Bitter. Essa mulher afirmava, com todas as forças, estar sendo violentamente atacada por uma presença invisível dentro da própria casa. O mais assustador, especialistas em fenômenos paranormais investigaram e registraram acontecimentos que até hoje desafiam qualquer explicação lógica ou científica. Prepare-se para mergulhar em um caso real que envolve agressões, manifestações sobrenaturais, registros em vídeo e um final que vai te deixar com a sensação de que essa história ainda não terminou. Doris Bitter era uma mulher comum, mãe de 4 filhos, que vivia em Culver City, um subúrbio aparentemente tranquilo de Los Angeles. Ela tinha um passado difícil. Foi criada em um lar violento, teve problemas com álcool e relacionamentos abusivos. Quando se mudou para uma casa antiga e aparentemente inofensiva, tudo que queria era um recomeço. Mas foi justamente ali que o terror começou. As primeiras semanas foram calmas, até que eventos estranhos começaram a se manifestar. Luzes piscavam sem motivo, objetos se moviam sozinhos, portas batiam com violência, e uma energia pesada parecia dominar cada cômodo. Mas o que parecia ser uma simples casa assombrada logo se revelou algo muito, muito pior. Doris passou a sentir presenças ao seu redor. E, em certo momento, começou a afirmar que estava sendo atacada por uma entidade invisível. Não era apenas uma sensação, ela dizia ser violentada por um espírito. E não era apenas um. Segundo Doris, eram 3 entidades masculinas, 2 se asseguravam e uma que a atacava. A história poderia facilmente ser desacreditada, não fosse o desespero nos olhos dos filhos dela, que também presenciaram tudo. Um dos meninos contou que chegou a ver o corpo da mãe ser jogado contra a parede por uma força invisível. Outro disse ter visto uma espécie de névoa densa flutuando pelo corredor. A família começou a viver em constante pânico. Doris acordava com hematomas, marcas nas pernas, arranhões e dores inexplicáveis. Ela passou a dormir com medo, sempre em alerta. Às vezes gritava no meio da noite, implorando para eles irem embora. A vizinhança chegou a relatar ouvir gritos vindo da casa, mesmo quando nenhum dos filhos estava lá. O clima era de terror permanente, como se algo sombrio tivesse tomado conta da casa e da própria vida de Doris. Sem saber mais o que fazer, Doris procurou ajuda com 2 parapsicólogos da UCLA, Belry Taff e Kerry Gaynor, especialistas em fenômenos sobrenaturais. No início, eles duvidaram, mas quando chegaram na casa, sentiram algo estranho no ar. Descreveram uma sensação elétrica, como se o ar estivesse carregado. Decidiram instalar equipamentos para tentar registrar qualquer manifestação. E foi aí que a coisa ficou ainda mais bizarra. Durante uma das sessões, uma estranha luz verde começou a se formar no quarto, flutuando sobre a cama de Doris. Os investigadores afirmam ter visto uma figura humanoide parcialmente formada dentro daquela névoa. Tentaram tirar fotos com câmeras de alta velocidade. Embora as imagens tenham saído borradas, algumas captaram um clarão inexplicável no canto do quarto. O mais aterrador é que eles presenciaram Doris ser empurrada por uma força invisível, bem diante dos olhos deles. As sessões continuaram por semanas. A equipe registrou variações intensas no campo eletromagnético da casa, temperaturas que caíam bruscamente em segundos e sombras que apareciam nas paredes sem qualquer fonte de luz. Doris foi submetida a exames psiquiátricos e, surpreendentemente, os resultados não indicavam nenhum tipo de distúrbio severo. Ela não apresentava sinais de psicose ou esquizofrenia. Tudo isso deixava os pesquisadores ainda mais inquietos. Eles não estavam lidando com um caso de ilusão ou histeria coletiva. Havia algo real acontecendo naquela casa, algo que não podia ser explicado pela ciência convencional. Um dos parapsicólogos chegou a dizer que, em toda a sua carreira, aquele foi o caso mais perturbador que já havia presenciado. Doris tentou fugir da situação de todas as formas.
Mudou-se de casa várias vezes, acreditando que poderia escapar da entidade. Mas, para o desespero dela, as manifestações continuaram. Mesmo em novos endereços, os ataques ocorriam com menos frequência, mas ainda estavam lá. Era como se a entidade estivesse ligada a ela, e não ao lugar. O medo de dormir virou rotina. Os filhos cresceram traumatizados, muitos deles evitando falar sobre o assunto até a vida adulta. Em entrevistas anos depois, um deles afirmou que aquilo era real, e ninguém fazia ideia do que era de verdade. Doris morreu em 1995, ainda sustentando que tudo que viveu era absolutamente real. Até o fim da vida, ela jurou que foi vítima de algo que não pertence a esse mundo. O caso de Doris Bitter até hoje divide opiniões. Alguns dizem que era apenas uma mulher instável emocionalmente. Outros acreditam que ela pode ter sido vítima de alguma entidade demoníaca. Mas o que ninguém consegue negar é a quantidade de registros, fotos, testemunhas e dados anômalos que cercam esse caso. Não foi apenas um relato isolado. Foram semanas de estudo, registros físicos, investigações de pessoas que não tinham motivo algum para inventar o que viram. E talvez o mais aterrador seja isso, o fato de que, mesmo com todos os recursos, ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva para o que aconteceu naquela casa e com aquela mulher. A pergunta que fica no ar é: se isso aconteceu com Doris, quem será o próximo? Se você curte histórias de terror, casos misteriosos e relatos macabros baseados em fatos reais, deixe seu like para fortalecer o canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se inscreve para não perder as próximas histórias que vão te arrepiar até os ossos. Comenta aqui embaixo o que achou desse caso e compartilha com alguém que ama o sobrenatural. A próxima história já está chegando e vai ser ainda mais sombria. Muito obrigado pela sua atenção.